Olá, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é relações métricas nos triângulos e retângulos. A gente em aulas anteriores já viu de onde vem, como é que a gente encontra essas relações. E a ideia de hoje é a gente resolver alguns problemas utilizando essas relações métricas existentes somente nos triângulos e retângulos. E aí aqui, para a gente tentar entender melhor, eu deixei um triângulo retângulo desenhado com os lados medindo a hipotenusa, o lado maior medindo A, o lado, vamos dizer, com que tem a segunda maior medida medindo B, e esse lado medindo C. A altura relativa à hipotenusa medindo H, e a hipotenusa foi dividida pela altura em duas partes chamadas de N e M. A projeção sobre o lado C eu estou chamando de N, a projeção sobre o lado B eu estou chamando de M, e a soma de M e N, que são as duas projeções, dá o lado A. Esse todo é o lado A, essa parte é N e essa parte é M. E aí o que acontece aqui? Quando eu tenho a altura, ou a altura ao quadrado é igual a N vezes N. Então, a altura é igual a essa projeção vezes essa. C ao quadrado é igual a projeção sobre ele vezes o lado todo. Então, C ao quadrado é igual a N vezes A. B ao quadrado é igual a M vezes A vezes H é igual a B vezes C, esse lado vezes esse é igual a esse vezes esse, e o teorema de Pitágoras que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, e ainda só para a gente relembrar, que eu até já disse isso aqui, que o lado A é a soma do lado N mais o lado M. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu tenho alguns exemplos e eu vou tentar identificar, para calcular aquele lado que eu quero, eu vou tentar identificar qual é dessas relações que eu vou utilizar. E aí como é que eu faço? As relações, com exceção dessa daqui que tem 4 medidas, as outras têm 3. Então eu preciso dessas 3. Aqui eu preciso ter 2. Tem 2 dessas medidas, eu calculo. Se eu for utilizar essa daqui, então eu preciso ter 3. Mas vamos lá tentar ver nessa situação aqui. Eu quero calcular esse lado x, tenho que a medida, se for pensando aqui, esse lado x seria o lado C, a medida de n é 3 e a medida de m é 5, certo? Lógico que aqui eu já sei quanto é a medida de A. O lado todo vai ser 5 mais 3 dá 8 centímetros. Então eu já sei que a medida de A é 8 centímetros. Então, por essas daqui, a forma que eu tenho que utilizar é essa. Por quê? Porque eu tenho quem é A, tenho quem é N e vou calcular esse. Então, nesse caso aqui, x é C, então x ao quadrado é igual a A, que é 8, vezes o valor de N, que é 3. Então, x ao quadrado vai ser 8 vezes 3, que é 24. X vai ser igual a raiz quadrada de 24, que 24 não tem raiz quadrada inteira, mas eu posso simplificar ela. Vamos decompor em fatores primos, divide por 2, que dá 12, divide por 2, que dá 6, divide por 2, que dá 3, que só divide por 3, que dá 1. Então, na verdade, aqui eu só posso, como é raiz quadrada, só vai ficar, só posso botar esse aqui que é 2 ao quadrado. 2 vezes, e 2 vezes 3 vai permanecer. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 6. Esse 6 eu não tenho como tirar da raiz, então eu posso tirar esse aqui, que vai ficar 2, porque está 2 ao quadrado, raiz de 6. E por que eu tenho que simplificar? Se você deixar aqui, a resposta está correta. Porém, tem situações que você precisa marcar e a opção seria essa. Então, você veio até aqui, conseguiu fazer a resposta certa, mas não sabia onde marcar porque não sabia simplificar a raiz. Certo? Vamos para a próxima. Então, eu tenho essa medida aqui, está muito parecida com essa daqui. Eu tenho essa medida que é 5, a medida de N, que é 5, a de M, que é 15, eu quero achar x, que é a altura.
E aí essa daí está bem simples, que é exatamente essa daqui, né? Eu quero calcular a altura e ter um m e n. Então, a altura, que aqui é x ao quadrado, é igual ao produto das duas projeções, 15 vezes 5. Então, x ao quadrado é igual a 15 vezes 5. Se eu não estiver enganado, é 75. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 75. Do mesmo jeito, 75 não tem raiz quadrada inteira. Então, o que é que eu vou fazer? Decompor a raiz e simplificar ela. Divide por 3. Né? Se você pegar 2, 3, 5, 7, a sequência dos primeiros números primos, ela não divide por 2 porque é ímpar, divide por 3, 75 dividido por 3 dá 25, 25 não divide mais por 3, só divide por 5, que dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então aqui vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. Vou apagar isso aqui para caber. Então, x vai ser igual a raiz quadrada, em vez de 75, eu vou botar 5 ao quadrado vezes 3. Esse daqui eu posso cortar o índice com o expoente, então vai ficar igual a 5, que sai da raiz, vezes a raiz de 3. Então, tanto está correta a raiz de 75, como 5 raiz de 3. Então, vamos tentar ver mais alguns exemplos envolvendo essas relações. Vou deixar sempre as relações aqui para a gente observar elas. Vou apagar o espaço aqui para ver se a gente tem mais espaço no quadro. E aí vamos lá pensar numa situação. Por exemplo, eu tenho um poste aqui que mede, vamos lá, 10 metros de altura. Aqui do lado eu tenho uma casa nesse ponto aqui. Vamos imaginar. E tem um contador de energia que vem para esse ponto. A casa está distante 8 metros A casa está distante do poste 8 metros. Eu quero saber qual é o tamanho do fio que eu preciso botar aqui. Desse poste gigantesco, né, que é um poste de 10 metros. É enorme, mas aí eu criei aqui na hora, não me liguei na medida não. Vamos imaginar que existe esse poste de 10 metros. E que essa a altura aqui é exatamente 1 metro. Então, o contador da casa está a 1 metro de altura. Esse poste, 2 metros. Eu quero saber qual é o tamanho desse fio. Então, a primeira coisa, o triângulo que vai ser formado aqui vai ser bem aqui, né? E as medidas, se você já tiver observado, elas não são proporcionais. Então, aqui é 1 metro. Esse espaço aqui ficaram 9 metros. Esse espaço aqui é 8 metros. E esse daqui é a medida que eu quero descobrir, certo? É o fio, o tamanho do fio que eu quero descobrir. Pensando nesse triângulo retângulo que eu consegui formar agora, qual dessas relações eu vou utilizar? E aí, esse daqui eu tenho a medida dos 2 catetos desse triângulo e vou calcular a hipotenusa. Toda vez que eu for medir, utilizar sempre as medidas de fora do triângulo, os lados mesmo do triângulo, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado do lado menor é igual à soma dos quadrados dos outros lados. O quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos lados menores. Então, x, que é o lado maior ao quadrado, é igual a 9 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, é 81, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81 mais 64. 1 e 5. 1 e 4, 5. E 8 e 6, 14. Dá 145. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 145. A raiz quadrada de 145 não tem inteira. Eu tanto posso simplificar, como eu poderia pegar uma calculadora e encontrar a raiz aproximada nessa situação, porque eu quero descobrir o tamanho do fio. E quando a gente simplifica
a raiz, você fica com alguma coisa com outra raiz e aí é mais difícil você entender a medida. Então, é mais simples você encontrar a raiz aproximada disso aqui. Aí eu vou pedir a ajuda dos universitários, né? Dá 12,04 metros o valor aproximado disso daqui. Ok? Vamos lá tentar ver outra situação. Deixa eu apagar essa daqui. Vamos tentar ver outra situação. Eu tenho um triângulo retângulo, obviamente, né? A altura relativa à hipotenusa aqui. Esse lado mede 40, a hipotenusa mede 50. Ou vamos trocar aqui, esse lado mede 40 e esse aqui mede 30. O que é que eu quero descobrir nele? Quem é H, quem é N. Como é que eu descubro quem são essas duas medidas aqui? Tá o M também, né? Então eu quero descobrir quem são H, M e N nesse aqui. E aí eu vou observar aqui, quem eu vou tentar descobrir primeiro. Se eu quero descobrir N primeiro, o que é que eu faço? Esse lado ao quadrado, ó, C ao quadrado é igual a esse lado vezes esse. Então eu posso dizer que ó, C, esse lado aqui ao quadrado, é igual a N vezes A, que seria o lado todo. Então 30 ao quadrado é igual a N, que eu não sei quem é, vezes 50. 30 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, então vai dar 900, é igual a 50N. Só trocando de lado, 50N é igual a 900. Então, N é igual a 900 dividido por 50. N vai ser igual, posso simplificar tirando um zero, 90 dividido por 5, se eu não tiver enganado, vai dar 18. Então, eu já sei que essa parte aqui mede 18. Então, N é igual a 18. Eu já consigo achar o valor de N, né? Por quê? Porque A é igual a M mais N. Então, 50 é igual a M mais 18. Então, M mais 18 é igual a 50, M é igual a 50 menos 18. Então, M vai ser igual a 50 menos 18, dá 32. Certo? Essa daqui era só você observar quanto falta para completar 50, então o M seria 32. Então, essa daí eu acho que seria a mais simples. Deixa eu apagar essa daqui para a gente encontrar quem é H. E aí, como é que eu faço para encontrar quem é H? Eu tenho aqui que diz que H ao quadrado é N vezes M. Então, posso utilizar aqui H ao quadrado é N, que é 18, vezes M, que é 32. E para eu não perder tanto tempo multiplicando, eu vou pegar essa multiplicação aqui pronta. H ao quadrado é igual a 18 vezes 32, que dá 576. Então, H é igual a raiz quadrada de 576. H vai ser igual a raiz quadrada de 576 é 24. Ok? Então, toda vez que você tiver um triângulo, precisar utilizar essas relações aqui, analise as relações que você tem e as medidas que você tem no triângulo. Quando a relação tem três medidas, e você conhecer duas delas, pode ser essa e essa, essa e essa, ou uma dessas duas, ou essas duas, quando você conhecer duas dessas três relações, você vai utilizar. Só nesse caso aqui que você vai precisar conhecer, ao invés de duas, você vai conhecer três, porque ela utiliza 4 relações. Então, espero que a aula tenha ajudado e até a próxima.